Brasília, tem mais destaque chegando, é a abertura do Jornal Gente. Cláudio Humberto está conosco, tudo bem, Cláudio? Olá, Pedro Campos, muito bom dia a todos. Aqui em Brasília, ontem foi noite de trabalho no Congresso Nacional, sobretudo na Câmara dos Deputados, que aprovou o regime de urgência na tramitação das medidas anunciadas semana passada pelo ministro da Fazenda. Mas a aprovação do regime de urgência não é exatamente uma boa notícia para o governo. O problema é que essa votação foi apertadíssima. O regime de urgência foi aprovado com a diferença de apenas 3 votos. E isso expõe os problemas que o governo tem para aprovar as medidas do Haddad. Além de complexas demais para serem votadas a toque de caixa até o dia 20, que é exatamente quando começa o recesso parlamentar, há na Câmara dos Deputados a impressão de que essas medidas do ministro da Fazenda não são suficientes para compensar o verdadeiro desprezo do governo Lula por cortes na farra crescente com o dinheiro público, corte de gastos e para a conquista do equilíbrio fiscal que todo governante busca, com exceção do caso brasileiro até agora. Mas o que está pegando mesmo na Câmara não é apenas o teor dessas propostas, que são consideradas fracas, mas é a nova intervenção do Supremo Tribunal Federal em assuntos da economia interna do Poder Legislativo, detalhando regras a serem seguidas no tratamento da delicada questão das emendas parlamentares. A decisão do Supremo provocou revolta de deputados e senadores porque o Congresso tinha acabado de aprovar uma lei que chegou inclusive a ser sancionada pelo presidente Lula, estabelecendo aquilo que o próprio Supremo havia exigido, transparência nas medidas ou nos atos de liberação das emendas. Inclusive, o Congresso, nessa lei, atribui papel fundamental, protagonista e fiscalizador do Tribunal de Contas da União, que não havia antes, na fiscalização do uso da liberação e aplicação dessas emendas parlamentares. Foi como se o Congresso Nacional não tivesse nada feito. É como se o Congresso não tivesse decidido coisíssima nenhuma, porque poucos dias depois de a lei estar em vigor, com a sanção presidencial, o presidente do Supremo pautou a mesma questão que era relatada pelo ministro Flávio Dino, que é uma espécie de líder do governo Lula na Suprema Corte, e a convocação dessa sessão de julgamento aprovou novas regras e ainda mais restritivas sobre as emendas parlamentares, jogando no lixo não apenas as prerrogativas parlamentares, mas aquela lei que tinha acabado de ser aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente da República. Isso causou tanta indignação entre os congressistas que até o presidente da Câmara, Arthur Lira, em geral muito comedido em relação ao Supremo, afirmou que aquilo provocava intranquilidade parlamentar na Câmara dos Deputados. Ou seja, o governo terá dificuldades para aprovar o que, na verdade, poderia ser aprovado com certa facilidade. Tal a ânsia do Congresso de alguma maneira mostrar serviço nessa história toda, de aprovar medidas que efetivamente estabeleçam ou deem chance ao governo de estabelecer equilíbrio fiscal. Essa história de o Supremo legislar sobre tudo, inclusive sobre assuntos da economia interna do Congresso, faz lembrar uma declaração do ministro Gilmar Mendes, que é o decano da Suprema Corte, aqui no Jornal Gente, na sua entrevista mais recente. Em resumo, ele disse que decidam o que decidirem no Congresso. Não importa o tema. Ele não falou não importa o tema, mas a gente sabe que a leitura é essa. Decidam o que decidirem no Congresso. A palavra final, sobretudo, será sempre do Supremo STF. Agora nós voltamos a São Paulo com Thaís Freitas, que nos traz também notícias muito importantes. Bom dia.